Se eu não tenho um processo educacional, nem no ensino básico até o superior, eu não consigo incluir essa pessoa dentro de um ambiente de trabalho. Ou eu consigo incluir em trabalhos muito inferiorizados, entende? Nós precisamos caminhar, né, com essas pessoas com deficiência, trazendo a reflexão para a sociedade, para que essas pessoas não sofram esse tipo de marginalização, né? Ah, ele é surdo, logo ele não fala. Não, eu sou um surdo que, por conta da tecnologia auditiva, eu posso viver em sociedade e ter acesso a um trabalho digno, né? Anglo American apresenta Conversas que Inspiram. Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao Conversas que Inspiram. Eu sou Letícia Mendes e hoje a gente vai ter mais um bate-papo para promover conscientização, desafiar preconceitos e fomentar a inclusão. Em 1992, a Organização das Nações Unidas, a ONU, instituiu o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, que passou a ser comemorado todo dia 3 de dezembro. Essa data, para quem não conhece, ela tem o objetivo de conscientizar e promover os direitos e o bem-estar das pessoas com deficiência, buscando estimular a reflexão sobre acessibilidade e inclusão. Então, no episódio de hoje, eu vou conversar com a Luísa Santiago, assistente administrativa da Anglo American. Oi, Luísa, seja bem-vinda. Oi, Letícia. Obrigada pelo convite. E eu vou conversar também com o Luiz Nascimento, analista de projetos e serviços no Instituto Etos. Oi, Luiz, bem-vindo. Olá a todos, a todas e todos que estão acessando esse conteúdo. Agradeço à Anglo American, né, por esse convite. Quero aproveitar para cumprimentar minhas colegas Letícia e Luísa. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a presença de vocês, é um prazer. Aqui na Anglo American, a gente valoriza as pessoas e respeita as diferenças em um ambiente seguro e inclusivo, onde todas possam se desenvolver e gerar excelentes resultados. Nós acreditamos que vieses não definem capacidade, já que todo mundo tem habilidades únicas e o importante é focar na capacidade e não nos estereótipos. Então, bora lá? O Conversas que Inspiram já começou. Então, gente, tendo em vista esse dia 3 de dezembro, a Anglo American instituiu esse mês para a gente conversar sobre pessoas com deficiência e como promover, né, de forma ampla na sociedade, não só nas empresas, essa inclusão e com a abordagem de que vieses não definem capacidades. Então, eu queria começar a conversar com vocês, né? Essa questão dos vieses e de capacidades, elas me remetem muito a desafiar os preconceitos e estereótipos relacionados a pessoas com deficiência. Então, eu queria que vocês contassem para quem está acompanhando a gente quais são os principais desafios e as principais conquistas, realizações que vocês tiveram na trajetória profissional. Então, quer começar, Luísa? Ao longo da minha trajetória profissional, eu pude me deparar com alguns desafios em relação à minha deficiência auditiva. A principal delas foi a barreira comunicacional. Ainda lá no início da minha jornada profissional, né, eu não possuía o aparelho auditivo. A dificuldade de compreender o que estava sendo falado era um impeditivo, às vezes para o entendimento, às vezes instrução para as minhas atividades diárias. Além disso, eu tive também que lidar com o preconceito velado dos meus colegas, sabe, que acabavam questionando sobre a minha capacidade, e isso era algo que me incomodava. Mas essas atitudes, né, e a falta de tecnologia também, elas também me dificultavam um pouco da minha autoaceitação da deficiência. E essa deficiência, ela foi descoberta já na fase adulta, né, já por volta dos 21 anos de idade. Às vezes as pessoas não têm muito preconceito, por exemplo, para usar um óculos, mas o aparelho auditivo ainda é vergonhoso, né, perante a sociedade. Então, nessa época, eu tive essa dificuldade, né, da aceitação da deficiência, mas apesar dessas diversidades enfrentadas, foi fundamental a gente reconhecer a nossa identidade e perseverar naquilo que a gente acredita. Então, dessa forma, eu passei a ter uma melhor aceitação da deficiência, eu lutei pela aquisição dos aparelhos auditivos, eu precisei de um tempo de adaptação para isso, mas com o passar do tempo, eu tive uma maior adaptabilidade para ouvir com o aparelho. E isso eu tive uma diminuição, né, da minha barreira comunicacional, eu passei a encarar essa deficiência sem tabu, eu consegui
ter maior atividade, né, transpor as limitações, e isso também eu consegui transformar essas limitações em oportunidades. E foi aí que isso me impulsionou a buscar uma formação acadêmica, busquei a aprender a língua brasileira de sinais, a Libras. Eu comecei a sensibilizar também as pessoas que me rodeavam, os meus colegas de trabalho, e a fazer essas parcerias diárias, informando para eles que eu tinha deficiência, qual eram as minhas limitações em relação a elas, que essas limitações elas não me incapacitavam como profissional. E aí assim eu pude ter maior segurança para realizar todas as minhas atribuições profissionais. E você, Luiz, o que que você pode compartilhar com a gente? Então, pensando num principal desafio, né, foi me aceitar como uma pessoa com deficiência. Eu digo isso, pois, por ser um homem negro, gay, candomblessista e também deficiente auditivo, perceber e me aceitar como uma pessoa com deficiência envolveu um processo de autoconhecimento muito forte, né. Eu venho de uma longa trajetória, eu trabalho desde os 12 anos de idade, o meu primeiro trabalho foi como vendedor de sorvetes. Com 18 anos, eu ingresso na área de relacionamento com clientes em vendas, em empresas de contact center, passando por vários cargos, como atendente, monitor de qualidade, supervisor de equipe, analista de treinamento e desenvolvimento. Então, imagine você, eu, um deficiente auditivo, que até então não sabia da minha deficiência, né? Atendendo cerca de 50, 60 ligações por dia num call center com 500 pessoas. Foi necessário trabalhar minha concentração para adquirir habilidades e desempenhar bem essas funções, né. E falando em conquistas, eu acho que, minha graduação em jornalismo foi muito marcante, minha pós-graduação em gestão estratégica de sustentabilidade, que ocorreu agora em 2024, foi muito legal, mas minha principal conquista ofertada por minha trajetória profissional foi conseguir comprar uma casa na praia para minha mãe, uma mulher preta, analfabeta, hoje aposentada, que trabalhou desde os 8 anos de idade como doméstica, serviços gerais, de limpeza, e que tem um coração enorme e uma sabedoria ancestral incrível. Então, como eu disse há pouco, né, que é assim, pensando muito nesse sentido que a minha trajetória ela passa pelo meu corpo, não poderia deixar de citar que realizar o sonho da minha mãe, para mim, também é uma conquista. Além disso, eu pretendo iniciar no próximo ano um mestrado em relações étnico-raciais e continuar trabalhando com diversidade, equidade, inclusão e pertencimento. É muito bom a gente trazer, né, essa perspectiva do autoconhecimento e essa perspectiva também do nosso desenvolvimento, né, da gente perceber que a gente está crescendo ali na nossa carreira, isso é muito gostoso de sentir, de avaliar. E aí um ponto que ficou muito forte para mim na fala da Luísa também, foi a questão do preconceito velado. Então, é importante a gente trazer também para essa conversa, né, as questões de capacitismo e dos vieses inconscientes. Vocês podem compartilhar com a gente o conceito, esses 2 conceitos, né, o que que são capacitismo e os vieses inconscientes e exemplos, assim, de situações que refletem esses dois termos? Então, é muito interessante essa pergunta, né. Ao meu ver, o capacitismo é uma forma de preconceito contra as pessoas com deficiência, né, que pode acontecer por meio de tratamentos, por exemplo, de formas de comunicação, de práticas de barreiras físicas, né, e também que impede o pleno exercício da cidadania dessas pessoas. Essa atitude, ela vem sempre com um preconceito, como preconceituosa, discriminatória, e ver a pessoa com deficiência como inapta para o trabalho, por exemplo, e em alguns casos, é incapaz de cuidar da sua própria vida, né. Ao meu ver, o capacitismo está na mente de uma pessoa que não tem deficiência. E quando a gente fala em vieses inconscientes, ao meu ver, é nada mais do que o preconceito, o pré-julgamento que vem por uma associação automática, né, ou um julgamento. Por exemplo: "Ah, ele é surdo, logo ele não fala". Não, eu sou um surdo que, por conta da tecnologia auditiva, eu posso viver em sociedade e ter acesso a um trabalho digno, né. Exatamente, Luiz. O capacitismo é essa forma de preconceito contra as pessoas com deficiência e, ao nosso ver,
Isso acontece de forma muito forte ainda na sociedade, né, que a gente vive, e essas atitudes, às vezes, elas podem parecer positivas, sabe, como uma superproteção, por exemplo. E aí acaba que os pais, a família de uma pessoa com deficiência, ela pode super protege, ela não, às vezes não ensina aquela pessoa com deficiência a viver, a transpor os desafios, a transpor as barreiras, que como você disse, elas são arquitetônicas, né? São barreiras comunicacionais, são barreiras tecnológicas, enfim, seja lá qual seja a nossa barreira, as pessoas, a nossa sociedade, ela precisa estar ensinando essa pessoa com deficiência a estar enfrentando, sabe? A estar trazendo métodos, estratégias para que ela possa suprir e viver naturalmente na sociedade. E eu acho que uma frase muito interessante que mostra muito o capacitismo é: você nem parece que tem essa deficiência, principalmente para nós que temos uma deficiência que é invisível, né? Então, a pessoa, nossa, você é surdo? Você fala? Como que você fala? Como assim? Como essas coisas acontecem? Então, muitas das vezes, isso é uma curiosidade, mas muitas das vezes gera-se uma atitude capacitista. Uma outra frase também, que é muito falada, é: nossa, você é tão inteligente, mesmo com a sua deficiência, né? Então, assim, duvida da capacidade das pessoas. Enquanto o viés inconsciente são aquelas distorções mesmo do pensamento humano que levam a julgamentos irracionais. Então, seria assim, muitas das vezes você entra com uma roupa simples numa loja cara e as pessoas logo te julgam por você estar mais simples, né? Então, julga sua atividade econômica, sua classe econômica, pela forma que você está vestido. Nós temos também algumas pontas que acontecem que às vezes os homens são mais indicados para cargos de liderança do que as mulheres, né? Então, assim, ou uma pessoa sem deficiência é indicada para um cargo de liderança, porque as pessoas às vezes veem como incapaz de assumir aquela determinada função, sabe? Então, eu acredito que a gente precisa dar um rumo, né, e tentar melhorar essa situação na nossa sociedade. Sim, quando a gente fala também dessas questões, a gente percebe a importância da educação, né, a importância da conscientização e de trazer cada vez mais esse assunto para o diálogo, para o debate com as pessoas, e aí tem um papel, as empresas têm um papel muito importante nesse processo, né. Então, até trazendo aqui para o Luiz, com a questão do Instituto Ethos, né, que tem uma atuação bem forte na implementação de práticas inclusivas e de práticas sustentáveis nas empresas. E aí queria te convidar, Luiz, para trazer um pouco, assim, de por dentro também, né, do Instituto Ethos, como que você percebe o impacto da exclusão social e profissional também na vida das pessoas com deficiência? Pensando nessa parte de exclusão profissional, no meu ponto de vista, e é algo terrível, né, e elas sempre cruzam o caminho de uma pessoa que tem uma deficiência. Vou contar aqui um relato para vocês, um breve relato. No meu bairro, tem uma pessoa com deficiência intelectual, sua mãe a escondia. Se ela saísse na rua, por exemplo, quando ela conseguia fugir, né, seus parentes colocavam ela para dentro de casa, ela vivia como um animal enjaulado, não ia ao médico, não tinha acesso aos serviços básicos, não aprendeu a ler, não aprendeu a falar e quase não anda, né. Então, hoje a sua mãe é falecida, ela tem cerca de 50 anos hoje, né, e esse é um exemplo real de como a exclusão social afeta a vida de uma pessoa com deficiência, né. Então, eu pergunto para você, né, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, quem já estudou com uma pessoa com deficiência, quando você vê uma pessoa com deficiência na rua, o que que você faz? Né, são reflexões importantes que a gente precisa trazer, né. E com relação às empresas, que são microsociedades, elas têm um papel fundamental e importante nesse processo educativo. As empresas precisam realizar um mapeamento dos seus profissionais com deficiência, para poder preparar o ambiente corporativo para receber essa força de trabalho que é tão diversa, né, e tem as suas especificidades. Então é muito importante preparar um ambiente profissional para receber esse colaborador também. Então o papel das empresas nesse processo é essencial.
pensando na história que você estava contando, eu sou pedagoga, né, tenho pós em neuropsicopedagogia clínica institucional, então a gente lida diretamente com várias pessoas com deficiência e o descobrimento dessa deficiência para as pessoas, né, acaba que temos muitas pessoas surdas, por exemplo, aqui na cidade onde eu moro, que muitas das vezes chegam aos 20 anos de idade sem ter sido alfabetizados. Então isso é uma prática muito comum na sociedade, apesar de ser, né, da gente olhar isso de uma forma em pleno século que nós estamos, né, em plena sociedade hoje de desenvolvimento tecnológico que nós estamos, nós temos essa dificuldade das pessoas muitas das vezes não serem nem alfabetizadas na fase adulta. E também o acesso a tratamentos, a terapias, enfim, a tecnologia como aparelhos auditivos ou prótese acaba sendo muito difícil pelas ações governamentais e elas são muito caras para as famílias. Então, eu vejo que esse impacto acaba trazendo um isolamento social, né? Então, assim, é melhor eu proteger, guardar, deixar meu filho trancado dentro de casa, do que eu colocar ele exposto a tantas dificuldades na sociedade. Então, assim, a falta de preparo da sociedade, ela acaba causando muitos impactos, né, de fato, na vida das pessoas com deficiência. E essa inclusão social, ela vem desde o processo. Se eu não tenho um processo educacional, nem no ensino básico até o superior, eu não consigo incluir essa pessoa dentro de um ambiente de trabalho. Ou eu consigo incluir em trabalhos muito inferiorizados, entende? Nós precisamos caminhar, né, com essas pessoas com deficiência, trazendo a reflexão para a sociedade, para que essas pessoas não sofram esses tipos de marginalização, né, ou fiquem dependentes, totalmente dependentes dos recursos governamentais. No Brasil, a gente está falando de cerca de 37 anos, né, também de leis para garantir direitos de pessoas com deficiência, né, e isso está desde a nossa Constituição, né, de 1988, e também depois a gente teve em 91 uma lei de cotas também, para as empresas também abarcarem esses profissionais, e em 94 a lei de educação, e 2000 a gente teve a lei da acessibilidade, né, então e 2015 a gente também tem a lei de inclusão da pessoa com deficiência. Então a gente tem vários mecanismos já para esse processo, né, para dar garantia de direitos a essas pessoas também que precisam ter acesso à educação, como você disse, acesso à saúde e acesso também a um trabalho digno e decente. Sim, as pessoas com deficiência, elas precisam exercer a cidadania, sabe? A gente não pode deixar com que elas vivam sem significados, né? Então é isso que a gente precisa. Essas leis, elas vêm para trazer essa pauta para nós, para dizer assim, vocês precisam seguir por esses caminhos para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária. As leis vão apoiar, né, esse processo da inclusão, então, para a gente não ter cenários como o que o Luiz trouxe, né, de manter a pessoa ali isolada em casa, de poder perceber que a pessoa pode ter uma vida em sociedade, deve ter uma vida em sociedade, para o seu próprio desenvolvimento, para suas relações pessoais, e certamente isso vai impactar ali na frente na questão da vida profissional. A gente fala tanto, né, de como que o trabalho traz significado para a vida da pessoa, como que, a pessoa se sente produtiva, se sente, eh, útil, assim, digamos, né, a gente falando assim, é bom a gente ter um trabalho, para a gente ter as nossas relações, para a gente se desenvolver, então, por que não isso para a pessoa com deficiência? Então essas leis, né, muito importantes que o Luiz citou, vêm aí para trazer essa base para a nossa sociedade, e as empresas têm que estar atentas a isso, né. Então também não basta ali a empresa cumprir uma lei contratando uma pessoa com deficiência, se ela também não está preparada a suportar essa pessoa com deficiência. Então, o que que a empresa vai fazer ali de ação com os seus empregados para essa inclusão? O que que a empresa vai adaptar no seu ambiente de trabalho, no ambiente físico? O que que precisa ser feito no ambiente físico para que a pessoa tenha acessibilidade dentro dessa organização?
E eu queria trazer um pouquinho para o cenário da Anglo American agora. Queria que a Luísa compartilhasse, né, como que tem sido essa trajetória dentro da empresa e, Luísa, como que você percebe ações da Anglo American para a inclusão das pessoas com deficiência? O que que você pode trazer, assim, de exemplo que a empresa tem feito? Sim, o meu processo seletivo, ele ocorreu pelo programa Incluir, que é um programa que a Anglo American tem, né, que são vagas exclusivas destinadas a pessoas com deficiência. Então, desde o início, eu percebi que a Anglo American ela tinha esse diferencial para as pessoas com deficiência, porque quando, no meu currículo ele estava lá, deficiente auditivo, então eles me perguntaram: "E aí, você precisa de intérprete?" Me mandaram e-mails, me mandaram mensagens no celular, e aí você via que todas as pessoas que entravam em contato comigo, elas tinham uma sensibilidade em relação à deficiência, sabe, para ver se eu precisaria de alguma acessibilidade para poder passar pelo processo seletivo. E, bom, e aí assim, eu passei pelo processo seletivo, né, eu entrei, e desde o início, o meu gestor, ele me apresentou o grupo de afinidade, que é o grupo de pessoas com deficiência na empresa. Então, dentro dessa minha trajetória dentro da Anglo América, eu pude acompanhar o grupo como ouvinte, né, como uma pessoa que estava assistindo, ouvindo as reflexões, entendendo como é que era o programa de diversidade e inclusão da empresa. No ano passado, eu fui chamada para fazer parte da liderança desse grupo de afinidade. Então, hoje, eu já estou há 2 anos na empresa, trabalhando junto com o grupo de inclusão e diversidade da empresa, para que a gente possa trazer um ambiente mais justo, com maior equidade possível, né? Então, nós temos esse grupo, hoje ele se reúne, a gente traz conversas, a gente traz informações, a gente traz dificuldades dos ambientes de trabalho, onde a gente também propõe soluções, a gente leva para a gestão, né? Então a gente busca a melhor comodidade possível para esse colaborador. Nós estamos num processo de melhoria arquitetônica, né? Temos intérprete de Libras, a gente contratou um intérprete de Libras para o nosso colaborador surdo, e nossas lideranças, os nossos colaboradores, eles passam por um processo de letramento, né? Constantemente a gente tem treinamentos que falam sobre os vieses inconscientes, falam sobre o capacitismo, fala sobre como tratar, como a gente olhar com um olhar mais sensível para perceber a dificuldade do outro. Dentro do grupo de afinidade, eu também falo sobre o deixar-me conhecer. Eu acho que isso é muito importante, não, porque eu não vou saber como o Luiz gostaria de ser tratado, como a Luísa gostaria de ser tratada, se ela não fala, se ela não expõe isso. Então, dentro do grupo de afinidade, a gente trata muito bem a respeito de eu conhecer o outro, também me deixar ser conhecido. Então, nós temos políticas que nós não toleramos de forma alguma qualquer tipo de preconceito. Então, acho que todas essas ações dentro da Anglo América, elas nos levam a um caminho promissor, sabe? Onde a diversidade e a inclusão, ela de fato acontece, onde a gente tem um ambiente com maior equidade. Aqui na Anglo-América a gente fala muito, né, de temáticas de sustentabilidade, a gente tem um plano de mineração sustentável, e eu particularmente, assim, eu tenho uma percepção de que as pessoas relacionam muito a sustentabilidade com questões ambientais, mas a sustentabilidade também tem essa relação com questões sociais. Então, quando a gente fala de inclusão, a gente também fala de sustentabilidade. E eu queria convidar o Luiz para trazer um pouco desse aspecto, né, como que a promoção de diversidade e inclusão devem e podem ser integradas nas práticas sustentáveis das empresas. Você trouxe essa questão de que as pessoas olham só para a questão ambiental, né, mas o ISD ou ASG, ele tem a parte ambiental, social e de governança. E cada país, cada região tem a sua particularidade. E falando muito do Brasil, a gente tem que falar das questões sociais, né? Não tem como falar de sustentabilidade no Brasil sem falar das questões sociais. E pensando nessa questão de diversidade,
equidade e inclusão, né, a gente também está agora com essa parte de pertencimento, que não adianta ter a diversidade e não preparar o ambiente profissional para receber essa diversidade, né. A promoção da diversidade, equidade, inclusão e pertencimento devem ser incorporadas nas empresas em uma forma que a empresa tem de se posicionar perante o mercado, que ela é uma empresa socialmente responsável. Hã, Isso se dá por meio de adoção de práticas e políticas que vão garantir o ingresso de pessoas com deficiência no ambiente de trabalho. Seja mapeando esses profissionais para garantir um ambiente de trabalho mais inclusivo e disposto a receber e acolher essas diversidades, seja oferecendo acesso a equipamentos que vão garantir o desempenho desse profissional, seja proporcionando um ambiente com acessibilidade e melhorando a locomoção dos seus profissionais, seja aderindo programas que vão incentivar a pessoa com deficiência a estarem nesses espaços, né, a estarem nesse ambiente corporativo. Com isso, a empresa se posiciona, contribui para o desenvolvimento sustentável, fortalece a sua marca e ajuda na construção de uma sociedade mais justa, ética, plural e sustentável. A diversidade é a pluralidade, né, então, assim, somos pessoas e suas culturas. E esse conjunto de diferenças e semelhanças é o que nos tornam únicos, né. Então, a inclusão é ter esse ambiente aí que essas diferenças elas são acolhidas. Então eu te respeito, você me respeita, e a gente consegue manter o ambiente tranquilo para que a gente possa trabalhar, sabe. Então, assim, uma empresa que ela promove verdadeiramente a diversidade e a inclusão, ela obtém da sociedade esse olhar diferenciado, sabe, essa percepção. Então, as pessoas vão falar assim: "Eu quero trabalhar nesse lugar, esse lugar é bom, ele vai me respeitar, então ele vai respeitar o que eu penso, ele vai respeitar a minha criatividade, a minha inovação, a minha colaboração". As pessoas vão querer estar, vão querer ser, vão querer fazer, e com isso fortalece a marca, como o Luiz disse, sabe. Esse senso de pertencimento, ele vai gerar maior satisfação nesse colaborador. Então vai melhorar os processos, a gente consegue ter uma tomada de decisão, a gente consegue ter uma melhor comunicação dentro da empresa e, consequentemente, a gente tem esse impacto aí de fortalecimento de marca, né, de estratégias de marketing, enfim, as empresas acabam sendo mais lucrativas e competitivas em relação a isso. Eu queria só complementar, né, porque quando a gente fala em empresas e sociedade, né, quando a gente está falando que a sociedade está, alocada nas empresas, a gente precisa falar também que isso precisa ser refletido nos espaços, nos cargos, nos ambientes, né. Então, as empresas têm um papel de transformação, mas não nesse sentido do marketing, mas no sentido que ela também está inserida na sociedade e ela precisa contribuir com esse desenvolvimento. Ela é parte da sociedade, né. Somos reflexos, né. Vai reverberar, né. Então, a gente vai tratar das questões dentro da empresa e cada pessoa, consegue ampliar isso para o seu núcleo familiar, consegue ampliar para o seu ciclo social, as empresas conseguem apoiar projetos também, conseguem investir em projetos nas comunidades que tenham essa pegada de promoção da inclusão, de promoção da equidade, e é um papel fundamental, né, quando a gente pensa no desenvolvimento sustentável. A gente está chegando ao final do nosso episódio, a nossa conversa está muito boa, eu estou adorando estar aqui com vocês, mas a gente está chegando ao fim. E antes de terminar, eu vou trazer o nosso quadro Inspira e Ação. Então eu queria propor para você, Luiz, para você, Luísa, uma reflexão. A gente falou muito agora sobre as empresas, né, esse papel fundamental que as organizações têm de trabalhar internamente e de reverberar externamente a promoção da inclusão e da diversidade, mas eu queria que vocês trouxessem para a gente sobre o papel individual. Como que vocês acreditam que cada pessoa pode contribuir para uma sociedade mais inclusiva? É preciso frisar que ser uma pessoa com deficiência não vai determinar a sua capacidade, né. Como cada cidadão pode ajudar nessa construção, acho que é bem simples, né, ter empatia,
que eu acho que é o primeiro, e o respeito com a pessoa com deficiência. Por exemplo, se você viu um deficiente visual na rua, pergunte se ele quer ajuda, né? Se entrou no transporte público e viu uma pessoa com deficiência, ofereça seu assento, né? Se tem a oportunidade de contribuir com um projeto social, né, que apoia essa temática, ofereça ajuda, seja voluntário, né? Ou financeiramente também, né? O mundo é coletivo. A gente pensa muito nessa construção do coletivo e só caminhando em construção coletiva que a gente vai conseguir aí desenvolver o mundo e a sociedade para um lugar melhor. A nossa deficiência, ela não diz quem nós somos, ela não define nossa capacidade, né? Nós podemos, nós podemos fazer aquilo que a gente se propõe a fazer. Então, qualquer lugar que você se propor a alcançar, você vai conseguir, né? Porque você vai determinar, você vai colocar suas energias, sua força, né, suas esperanças nesse processo. Então, nós não podemos deixar com que a nossa vivência, ela seja determinada pela falta de alguma coisa, sabe? Seja de um sentido, ou seja de um membro, ou seja de uma capacidade física ou intelectual, seja ela qual for. Nós não podemos deixar com que isso determine o nosso profissionalismo, a nossa vida, a nossa jornada, sabe? A nossa alegria, as nossas esperanças. No decorrer do nosso caminho, nós precisamos ter esse olhar bem atento para aquilo que a gente realmente é, pela nossa identidade, pela nossa vida. E a minha orientação, assim, em relação à nossa reflexão, é que nós tenhamos um olhar sensível, a olhar para o outro, a ter empatia, a auxiliar mais as pessoas, seja ela com qual for, seja ela com uma pessoa com deficiência ou sem, porque, na verdade, no fundo, todos nós temos falta de alguma coisa, né? Então, vamos transformar essas faltas em possibilidades para que a gente viva uma sociedade mais igualitária. Bom, pessoal, como eu falei lá no início do nosso episódio, a Anglo American tem um compromisso com a inclusão e diversidade. E por isso eu gostaria de destacar que todas as pessoas são bem-vindas na nossa empresa. E se você é uma pessoa com deficiência, eu te convido a cadastrar o seu currículo em nosso banco de oportunidades. Basta você acessar o site da Anglo American, www.angloamerican.com.br, e acessar a aba de pessoas e carreiras. E aí lá vai ter todas as instruções para você cadastrar o seu currículo, tá bom? Luísa e Luiz, foi um prazer ter vocês aqui hoje. Eu me sinto honrada de ter podido conversar com vocês sobre esse tema tão importante. Então, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Quero aproveitar essa oportunidade para agradecer também meus ancestrais e os que vieram antes de mim. Pedir também para as empresas que conheçam o trabalho do Instituto Ethos, que é uma organização que está há 26 anos apoiando as empresas a aderirem práticas robustas na trajetória da sustentabilidade. Obrigado e um abraço a todos e todas. Letícia, eu agradeço muito a oportunidade de poder participar. Agradeço a Luiz pelas trocas tão ricas, né? Agradeço a todos que estão nos ouvindo nesse momento e que a gente possa levar isso para reconhecimento, né? Para nossa reflexão, para a gente resignificar mesmo a inclusão na nossa sociedade. Um forte abraço a todos. E o Conversas que Inspiram de hoje fica por aqui. Se você gostou desse episódio, então eu te convido também para ouvir outras conversas inspiradoras sobre inclusão e diversidade. Lá na nossa playlist tem vários conteúdos bacanas sobre esse assunto. O mais recente deles é o nosso episódio 39, em que a gente abordou o mês da consciência negra. Eu fico por aqui e te convido também a seguir o nosso podcast na sua plataforma de áudio favorita e ativar as notificações para você acompanhar sempre que tiver uma novidade. E para ficar por dentro de tudo que acontece na Anglo American, é só seguir a gente nas suas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima. Anglo American, mineração e pessoas que fazem a diferença.